Bem, gente, boa tarde. Aqui mais uma vez em nosso encontro na tarde, né? Espero que todos estejam bem, apesar do número de mortes pelo Covid-19 aumentar a cada dia e ninguém sabe realmente como isso vai parar, né? Como vai se chegar a um controle, mas vamos aguardar que uma vacina venha aí o mais rápido possível. E hoje vou falar sobre um assunto de suma importância para toda a sociedade de um modo geral. O que você acharia, como você agiria se visse uma criança de sua família, não é, do sexo feminino, abusada sexualmente e viesse a engravidar antes do tempo? O que você faria? Qual seria a sua atitude? Você manteria a gravidez em nome da vida, mesmo que tenha sido fruto da violência e da estupidez humanas? Me diga aí, reflita, quer seja de qualquer vertente religiosa ou não, o que você faria se acontecesse um fato dessa natureza no seio de sua própria família? Pois bem, né? O assunto vem a despeito de uma criança de apenas 10 anos de idade, né? Do Espírito Santo, que vinha sendo abusada desde os 6 anos de idade pelo seu tio, e aos 10 anos de idade veio a engravidar. Vejam vocês, dentro do próprio eito familiar e por um próprio tio, uma criança de 10 anos que sequer tinha ainda os mamilos crescidos, vir a engravidar. É triste ou não é? Qual seria a sua decisão? A criança fisicamente estaria preparada para gerar uma outra vida dentro dela mesma, sem correr risco de vida, de vir a morrer, e além do mais, fruto de abuso sexual de um próximo, de um próprio tio, parente bem próximo da família, irmão de seu pai ou de sua mãe? O que você faria numa situação dessas? Então, essa questão da criança do Espírito Santo, né, com autorização judicial, foi autorizada a fazer o aborto dentro da legalidade e dentro do que prevê a legislação brasileira. Porque aqui a gente não tem lei do aborto, a gente não tem o aborto legalizado, é bom que se frise isso, a não ser em determinadas circunstâncias. O hospital lá do Espírito Santo se negou a fazer esse aborto nessa criança de apenas 10 anos de idade. Aí, como não teve outra saída, a justiça de lá entrou em contato
com Pernambuco, e no hospital de referência do Recife, esse aborto veio a ser realizado. Mas vejam que, diante de toda essa celeuma, de toda essa problemática em que o Hospital do Espírito Santo não quis cumprir uma determinação judicial, mandou para Pernambuco, e aqui, finalmente, nesse hospital, esse procedimento abortivo, não é? E abusivo numa criança de apenas 10 anos de idade foi realizado e a criança passa bem. Mas a questão, não é, não está na realidade nesse problema. A questão maior, né, é que a fascista Sarah Winter, né, aquela da extrema direita que quis detonar, explodir o STF, ameaçou o ministro Alexandre de Moraes, né, soube dessa questão. Ela, com a tal da Damares, ministra não sei lá de quê, porque não se presta para absolutamente nada, essa extrema direita execrável. A Sarah Winter, que está solta, né, por ter sido presa por ameaça à soberania nacional e por ter ameaçado o ministro Alexandre de Moraes, mesmo encontrando-se em prisão domiciliar com tornozeleira nos pés, ainda assim jogou nas redes sociais esse assunto, descobriu o nome da menina, o hospital onde o procedimento ia ser realizado, colocou nas redes sociais e insuflou, né, a população bolsonarista a invadir o hospital para impedir esse procedimento abortivo nesse hospital de referência do Recife. E atendendo o apelo dessa irresponsável, dessa maluca, dessa destrambelhada, que deveria estar presa de verdade, porque gente dessa natureza não merece estar solta ou responder a processo em liberdade, porque está fazendo aí o que está fazendo. Se tivesse presa, né, estaria lá quietinha, vendo o sol nascer quadrado, mas em prisão domiciliar ainda se acha no direito de estar bagunçando o coreto, né? E o hospital, evidentemente, foi invadido por esses treslocados bolsomínios que fizeram a maior baderna em frente de um hospital, né, de muitas parturientes lá com crianças, um lugar onde se exige silêncio, e esses baderneiros do Recife invadiram o hospital, né, fazendo com que o diretor chamasse a polícia militar para dar a devida garantia aos servidores públicos daquele nosocômio. Tudo insuflado por essa fascista, essa nazista, que deveria estar na cadeia, ou com essa medida eu acredito que deveria voltar a ser presa, porque essa fascista, na realidade, não toma vergonha na cara de jeito nenhum. E o lugar de fascista, de nazista, é na cadeia, porque
pregar no nazismo e o fascismo é proibido pela nossa Constituição Federal, né? Então, minha gente, esse caso também me fez lembrar um caso que ocorreu há alguns anos na vizinha cidade de Alagoinha, né? Em que uma criança de 10 anos de idade também foi violentada no seio familiar, engravidou e a justiça, da mesma forma, deu autorização para o procedimento abortivo, porque é a coisa mais correta a se fazer, porque a engravidar aí adiante essa gravidez indesejada de uma criança que sequer tem um corpo ainda formado para suportar o regular desenvolvimento de outro ser dentro de si, e além do mais, não é, produto de uma violência sexual. Então isso, meus amigos e minhas amigas, não pode de forma alguma ser levada adiante. O correto mesmo é o procedimento abortivo, não é? Porque, na realidade, quem é violentada, a pessoa que é estuprada violentamente, eu acredito que é um dever dela não querer de forma alguma uma criança fruto da violência. E o correto mesmo é abortar. Porque como é que você vai gerar, né? Qual a mulher, né, que conscientemente vai querer gerar dentro de si um ser humano fruto do abuso sexual, fruto da violência, fruto da força, às vezes estuprada por 3, 4, 5 ou mais pessoas? Como é que se vai querer uma gravidez, uma vida, um filho dessa natureza? Hein, minha gente? Me digam aí vocês. Realmente, o procedimento, tanto com essa criança do Espírito Santo, quanto dessa de Alagoinha, foram perfeitamente corretos, porque nem as crianças tinham estruturas físicas para suportar uma gravidez sem correr risco da sua própria vida, né? Risco de não suportar, né, a gravidez de uma pessoa se formando dentro de si, porque não tem o corpo suficiente para isso. Como é que uma criança pode gerar outra criança? Não tem realmente explicação. Então, o correto mesmo foram essas medidas tomadas, né, pelo aborto dessas vidas indesejadas, né? E assim também, o correto também é que pessoas adultas, né, que sejam vítimas de estupros tenham esse mesmo direito. E para isso, a gente tem no Código Penal, artigo 128, né, quando o aborto é necessário, né? Isso quer dizer o seguinte, inciso 1, não se pune o aborto praticado por médico quando, né, se não há outro meio de salvar a vida da gestante, como no caso dessas duas crianças, ou de outras mulheres que são vítimas de aborto, ou por pessoas, às vezes, que não podem engravidar de forma alguma. Então, o procedimento correto
é o aborto indiscutivelmente. Não há o que se discutir. Então, o inciso 2 emenda também que, se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. Então, não existe a legalidade do aborto, mas nesses casos, especificamente com autorização judicial, se for menor com consentimento de algum dos representantes legais. Se for de maior idade, com o consentimento da própria gestante. E isso, minha gente, é o procedimento mais correto, porque ninguém é obrigado, ou ninguém é obrigada, mulher alguma é obrigada a ter dentro de si, a gestacionar dentro do seu ventre, né, um ser humano indesejado, fruto da violência, fruto de estupro, né? Porque, na realidade, como é que vai ser a relação dessa mãe com o filho, fruto de uma violência, fruto de um aborto, até praticado por um ente da família, como no caso dessa criança, ou de um bandido qualquer, ou de maus elementos, de um grupo de algozes. Então, como alguém psiquicamente suportar uma situação dessas? Então, minha gente, essa questão do aborto, quem pode, a gente sabe perfeitamente que muita gente que pode faz aborto aí em clínicas particulares, né? E todo mundo esconde tudo isso porque tem dinheiro para pagar e fazem aborto aí adoidadas e nada acontece, né? A população pobre às vezes faz clandestinamente e muitas pessoas chegam a morrer. Então, minha gente, a questão de legalização do aborto no Brasil, eu acredito que é uma coisa a ser discutida, principalmente para as mulheres, que são as partes mais interessadas, sobretudo aquelas que são frutos de abuso e de violência sexual, que ainda existe muito em nosso país. Então, o aborto deve entrar em pauta de uma ampla discussão política, independentemente de pseudos religiosos picaretas que às vezes estupram até mesmo as suas próprias seguidoras, como a gente tem tido notícia por aí afora. E isso realmente é que é vergonhoso. Então, minha gente, era isso que tinha a dizer no dia de hoje, e peço a cada um que me siga no site Circuito Direto News, no meu canal do YouTube, canal CDN, agora canal Velho Modesto. Vá lá, dê o seu like, né? Se inscreva, dê sua opinião, né? Que ficarei agradecido. E também no canal Exdege Advocacia, o canal do direito, né? Me siga também numa live às 18 horas no Instagram, na minha página Modesto Albuquerque. Também no Twitter e no LinkedIn. E este programa tem o patrocínio da Buíque Gás, a chama que rende mais, que está prestando um bom serviço à comunidade buiquense e da região.
e também da panificadora Cardeal de Arco Verde, o melhor pão daquela cidade. Então, gente, por hoje é só, e até amanhã com mais um nosso encontro na tarde com Manuel Modesto.